Como extrair ouro de placas de circuito? Se você já abriu um dispositivo eletrônico, como um rádio, televisão ou mesmo um celular antigo, viu as peças que havia dentro dele. Já reparou naquelas partes com cor de ouro na placa de circuito? Aquelas partes de metal brilhante são, de fato, ouro. O ouro é usado em placas de circuito eletrônico por ser um excelente condutor e por não corroer ou enferrujar ao longo do tempo. Se ainda tiver alguma dessas placas com você, divirta-se um pouco e mine o ouro delas, removendo o ouro com ácido nítrico. Vista equipamento de proteção, use uma máscara, óculos de proteção e luvas industriais. Os químicos e ácidos podem irritar ou mesmo queimar sua pele. As toxinas do ácido queimando podem machucar seus olhos e causar náuseas quando inaladas. Compre ácido nítrico concentrado. Essa substância é um agente químico líquido e transparente, comumente usado para vários trabalhos industriais em aço e madeira. Você pode comprá-lo em uma loja de materiais para indústria ou laboratório. Em alguns estados e países, no entanto, pode ser proibido obter esse produto e será preciso adquirir uma licença antes de poder comprá-lo. Verifique a legislação local antes de comprá-lo. Ponha sua placa de circuitos em um recipiente de vidro. O recipiente deve ser preferencialmente de pirex ou do tipo que possa suportar calor extremo. Quebre a placa de circuito em pedaços menores antes de colocá-la no recipiente de vidro. Não use um recipiente de plástico, pois o ácido pode corroer e atravessar o material. Despeje o ácido nítrico concentrado no recipiente de vidro com a placa de circuito. Enquanto colocá-lo, as toxinas queimadas começarão a sair. Lembre-se de usar seu equipamento de proteção. Mexa a mistura com uma vara de vidro até que os fluidos fiquem uniformes. Já que o ouro precisa de um agente químico mais forte para ser dissolvido, o ácido nítrico derreterá todas as partes de metal e plástico da placa de circuito sem afetar os pedaços de ouro. Drene o ácido nítrico da mistura. Use um filtro para separar as partes sólidas da líquida. Pegue as partes não derretidas. Essas partes estarão com o ouro. Pode haver restos de plástico presos ao ouro, então será necessário separar estas lascas do ouro sozinho. Use luvas industriais quando o fizer, removendo o ouro com fogo. Vista seu equipamento de proteção. Use uma máscara, óculos de proteção e luvas industriais para evitar que as toxinas liberadas pelo plástico queimando não sejam inaladas. Use pinças de ferro para virar a placa de circuito em chamas. Use uma lata ou travessa de metal e ponha a placa de circuito nela. Quebre a placa em pedaços menores para que eles queimem mais rápido. Coloque fogo na placa. Coloque um pouco de gasolina sobre os pedaços em chamas. Vire as partes queimando usando uma pinça de aço e espere até que a placa torre. Apague o fogo. Deixe os pedaços esfriarem um pouco. Apenas o suficiente para que seja possível tocar nelas, mas não tão frio para que elas endureçam. Quebre os pedaços de plástico presos às partes de ouro. O processo de queima deve deixar o material da placa quebradiço. Por razões de segurança, vista suas luvas de proteção quando quebrar o plástico. Avisos: manuseie os ácidos e produtos químicos com extremo cuidado. Não os toque com as mãos desprotegidas, a fim de evitar queimaduras. Use ácidos e produtos químicos em áreas bem ventiladas para evitar a inalação de toxinas. Descarte da maneira apropriada os produtos químicos. Leve o ácido usado para centros de reciclagem. Plástico queimado pode causar danos severos a seus pulmões e ao meio ambiente, então realize o processo com extrema cautela e consideração pelos outros. Leve os restos do plástico queimado da placa a uma central de reciclagem em sua região para descartar o material da maneira certa. Esse processo de extração de ouro de placas de circuito é fascinante, mas também bastante perigoso. Aqui está um resumo com os principais passos e cuidados. Método 1.
com ácido nítrico. 1. Equipamento de proteção, máscara, óculos de proteção e luvas industriais. 2. Materiais, placas de circuito, recipiente de vidro, pirex, ácido nítrico concentrado, vara de vidro. 3. Procedimento: quebre as placas em pedaços pequenos e coloque no recipiente de vidro. Adicione cuidadosamente o ácido nítrico. Mexa com a vara de vidro até que os metais e plásticos se dissolvam, deixando o ouro intacto. Filtre a mistura para separar os sólidos, o ouro do líquido. Remova manualmente os resíduos de plástico que restarem no ouro. Método 2 com queima. 1. Equipamento de proteção, os mesmos do método químico. 2. Materiais: lata ou travessa de metal, gasolina, pinça de aço. 3. Procedimento: coloque os pedaços da placa em uma lata de metal. Aplique gasolina e ateie fogo com cuidado. Use a pinça para virar os pedaços e garantir queimar por completo. Apague o fogo, deixe esfriar um pouco e remova os resíduos plásticos das partes douradas. Avisos importantes: sempre faça isso em áreas bem ventiladas ou ao ar livre. Nunca inale os gases liberados. O ácido nítrico é altamente corrosivo. Siga todas as normas de segurança e descarte adequado. Plástico queimado é tóxico e poluente. Descarte corretamente os resíduos. Por que tem ouro nas placas de circuito? O ouro é excelente para conduzir eletricidade e não oxida nem enferruja. Ele é usado em contatos, pinos, trilhas e conectores de placas eletrônicas, principalmente em dispositivos mais antigos ou de maior qualidade, como computadores antigos, celulares, equipamentos médicos. Química do processo com ácido nítrico. O ácido nítrico dissolve quase todos os metais presentes na placa, exceto o ouro, que é altamente resistente à corrosão. O que sobra são pequenos flocos ou pedaços de ouro misturados a resíduos. Por isso é importante filtrar bem e depois refinar o ouro, geralmente com outro processo químico, como água régia, uma mistura de ácido nítrico e clorídrico concentrados. Alternativas mais seguras ao ácido nítrico. 1. Solução de peróxido de hidrogênio, água oxigenada e ácido muriático, clorídrico. Mais fácil de obter e um pouco menos perigosa. Dissolve os metais ao redor do ouro sem atacar o ouro. Requer dias de imersão e paciência. Ainda exige proteção e ventilação adequada. 2. Técnicas mecânicas e eletroquímicas. Trituração da placa e separação por densidade. Uso de eletrólise para precipitar o ouro. Menos perigosos, mas exigem equipamento técnico mais elaborado. Refino do ouro extraído é opcional, mas importante. Depois de extrair o ouro bruto, ele ainda estará com impurezas.